Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Aqui sempre temos a palavra de Deus nos meus endereços telemáticos. Você pode acompanhar. Para acessar meus endereços telemáticos é só você digitar no campo de busca da internet @Paulo Roberto Maciel 7919. Você vai então ao meu YouTube, Facebook, Instagram, blog, muito fácil. Eu transmito com antecedência a liturgia para todos vocês. Eu transmito com antecedência a fim de colaborar com meus amigos que são presidentes de celebrações, ok? Liturgia referente ao dia 1º de janeiro de 2024, solenidade da Santa Mãe de Deus Maria. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. Nós temos a oitava do Natal, né? Nesta missa nós temos também uma missa própria com glória, o creio, prefácio de Nossa Senhora, e é uma solenidade. Antífona da entrada. Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Coleta. Rezemos, coloque sua intenção. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos então à primeira leitura. Hoje nós temos duas leituras neste dia da solenidade da Mãe de Deus, a Santa Mãe de Deus Maria. Primeira leitura, leitura do livro dos Números, capítulo 6, versículos do 22 ao 27. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o seu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 66 ou 67, vai depender se a Bíblia traduzida é do grego ou do hebraico. Versículos 2º ao 3º, 5º, 6º, 8º refrão, 2º A. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Repitamos: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor.
que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Repitamos: que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que chama Abba, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 2, e a proclamação com Lucas, capítulo 2, versículos do 16 ao 21. Aleluia, 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 aleluia. De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às meditações e às explicações do texto, aqui do livro Igreja em Oração, do ano 2020, edições CNBB. Meditando a palavra de Deus. Deus quer-nos filhos, conforme ouvimos na segunda leitura, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Quer relacionar-se conosco como nosso Pai. Quer que, com o Espírito do seu Filho, clamemos Abba, Pai. Essa filiação adotiva, que é a meta de nossa vida, é composta de 3 etapas. Uma já realizada, uma atuante e a terceira que está ainda por vir. A parte já realizada é aquela que ouvimos. Deus enviou-nos o seu Filho para nos resgatar e para que recebêssemos a filiação adotiva. Deus nos enviou o seu Filho, que viveu entre nós, revelou-nos o Pai,
salvou-nos do pecado e da morte por meio de sua paixão, morte e ressurreição. A salvação realizada por Jesus deu-nos a carta de adoção. Diz-nos São João: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Isso está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 1 e seguinte. A etapa atuante é aquela em que vivemos. Somos já filhos de Deus, mas nem sempre vivemos e atuamos como seus verdadeiros filhos. Isso quer dizer que há partes de nossa vida que ainda não foram amoldadas à condição de filho de Deus. Então, Deus enviou-nos e envia-nos o Espírito do Filho aos nossos corações, que vai pouco a pouco, ano após ano, formando-nos à imagem de Cristo. É o Espírito Santo quem vai formando em nós a identidade de filho de Deus. Por isso, a nossa meta atual é cooperar com o Espírito Santo, porque todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, conforme São Paulo apóstolo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. E a última etapa é aquela que nos aponta ainda São João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como é. Então, esta é a primeira reflexão. E temos também alguma informação sobre esta solenidade de Santa Mãe de Deus, Maria. Ao longo da história da Igreja, a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, tem enfatizado diversos aspectos do mistério da encarnação. Como lemos no Evangelho, hoje celebramos o onomástico, o nome de Jesus, o dia em que seus pais lhe deram o nome anunciado pelo anjo, Jesus, Salvador. O Evangelho também nos diz que foi neste dia, o 8º depois do seu nascimento, que Jesus foi circuncidado, tornando-se um filho da primeira aliança, já em vista da nova e eterna aliança que ele iria inaugurar com seu sangue na cruz. Em tempos modernos, o Papa Paulo VI pediu que este primeiro dia do ano civil fosse vivido como dia de oração pela paz. Podemos lembrar-nos de todos estes aspectos, colocando-os debaixo do manto de Maria, Mãe de Deus, aquela que a Igreja proclama como verdadeira Mãe do Verbo encarnado, não apenas de sua natureza humana, mas de toda a sua pessoa, divina e humana. Ao iniciar este novo ano, celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus. Toda a Igreja se associa ao canto de Maria, bendizendo ao Deus da vida, que realiza suas maravilhas na vida da humanidade. Então, trazemos nossas vidas, nossas esperanças, nossas preocupações e nossa confiança diante do mistério de Cristo Senhor na vida e na história. Então, uma celebração especial. E nós temos mais dados aqui para passar para vocês. É importante sempre refletir. Quanto mais reflexão, melhor para entendermos a nossa igreja, a nossa maravilhosa igreja. Vamos saber um pouco mais então. Vou passar para vocês outras informações que são dos santos do dia, e também ainda temos sobre Santa Maria, que é santa do dia, né? O concílio de Éfeso, em 431, ratificou uma verdade tão querida pelo povo cristão. Maria é a verdadeira mãe de Cristo.
Cristo é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, uma só pessoa com duas naturezas, sem nenhuma confusão, mudança e divisão. Assim foi confirmada também a maternidade divina de Maria. No livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, a explicação é esta: Maria, mãe de Deus, já que é mãe de Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. A Igreja reconheceu essa verdade desde o começo. E no Concílio de Éfeso, em 431, deu a Maria o título de Mãe de Deus, proclamando sua excelsa dignidade e declarando o vínculo indissolúvel que a une ao Filho de Deus feito homem. O atual calendário romano fixou a solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, para 1º de janeiro, e o Papa Paulo VI instituiu esse dia como Dia Mundial da Paz. A mãe de Jesus, Maria, ficou extasiada e sem palavras diante do anúncio dos pastores. Por isso, ela guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Os pastores voltaram, glorificando a Deus, e Maria cumpre a prescrição da lei. No rito da circuncisão, dá ao filho o nome indicado por Deus, Jesus, que significa Deus salva. Temos mais reflexão. Existem pessoas que começam o ano com grandes festejos e desejando-se uns aos outros prosperidade e felicidade. Nós preferimos começar o ano invocando a Maria, Mãe de Deus. Com ela, irmãos e irmãs, nos reunimos. Diante dela, reconhecemos o rosto do outro, que já não é estranho, e sim se torna familiar e próximo. Começamos o ano, pois, sob o olhar de Deus, que faz de todos nós uma família. Com novos olhos, procuremos ver no pequeno e humilde, no menino que está na manjedoura, a presença de Deus. É com o espírito de filhos seus que nos desejamos uns aos outros a paz, conforme o livro Palavra e Vida 2013. Então são estas as reflexões que eu passo para vocês sobre o dia da Santa Mãe de Deus, Maria, essa grande solenidade. Agora temos o santo do dia, além de Santa Maria, Mãe de Deus, São Vicente Maria Estrambe é um santo cuja devoção acontece em 1º de janeiro. Vicente Maria Estrambe foi bispo passionista, natural de Civitavecchia, viveu entre 1745 e 1824. Vicente tornou-se sacerdote contra a vontade do pai. Este grande pregador foi nomeado bispo de Macerata, onde cuidou da formação dos seminaristas e ajudou os pobres. São Vicente Maria Estrambe, renunciando a jurar fidelidade a Napoleão, o Papa o convidou a Roma como seu conselheiro. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em suas respostas às nossas dúvidas no canal do YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, afinal de contas, é o nosso Pai, o Divino Pai Eterno, o Pai Celestial, o Pai das Misericórdias, o Abba, nosso papaizinho celestial. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Quem vai decidir se quer ficar com Deus para todo o sempre é a própria pessoa. A decisão é única, é individual.
Você que vai decidir se aceita o Deus humanado em Jesus Cristo, Cordeiro Santo, que morreu por nós, ressuscitou e ascendeu ao céu e está lá no alto, aguardando a nossa decisão. Reconciliemos-nos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com Santa Maria, São José, São Paulo, Santa Teresa, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina,